Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 170, cujo título é Amanhã, e que está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Amanhã, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Wagner Silva, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite, meus irmãos. O tema é amanhã, mas eu vou falar agora, hoje. Pode ser? Uma alegria estar aqui de volta, né? Para conversarmos um pouquinho, delimitarmos o texto que Emmanuel delimita da Bíblia. E a gente descobre o universo de conclusões que existe da conclusão de Emmanuel a partir de um versículo. E aí a gente pega uma frase de Emmanuel e desdobre mais um universo. Aí a gente conclui o quê? Que a palavra ela é realmente rediviva, gerando em nossos corações instruções em tempo e hora, não é? Para acharmos todas as saídas das nossas vidas, da nossa existência. E o tema que Emmanuel se debruça sobre é: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É um chamado para o hoje. É um chamado para o agora. E uma palavra que inclusive está colocada no texto e que poderia ser o título da nossa abordagem, é uma palavra que assusta muita gente. Ou pela própria semântica, uma palavra difícil, ou pelo que ela significa, procrastinação. Para quem ainda não parou para pensar sobre esta palavra, procrastinar é o mesmo que adiar. A gente, inclusive, começa com a etimologia desta palavra, que é procrastinare, a sua origem, dos radicais pró e crastinos, que é literalmente deixar para amanhã, deixar para depois. Então, o procrastinador é aquele que, diante do dever e da possibilidade de fazer hoje, ele deixa para fazer amanhã. Talvez aqui entre nós não tenha ninguém nessa condição. Aí eu vou pedir desculpas, vou falar assim mesmo. Mas vai que aqui entre nós algum tenha este hábito de deixar tudo para a última hora, de ficar empurrando com a barriga, de deixar para amanhã. Não é o que pode ser feito hoje, é o que deve ser feito hoje. Porque nós não trabalhamos na seara espírita com possibilidade de trabalho. Nós trabalhamos com dever de trabalho. Trabalho é instrumento curador, instrumento renovador, instrumento evolutivo. Trabalho é a tônica da existência da alma ou espírito encarnado. Trabalho é aquilo que nos aproxima do sentido da nossa existência. É lei de trabalho. Então, fazer o que precisa e o que deve ser feito, no tempo que deve ser feito, é cumprimento de dever. É cumprimento de dever. Nós não estamos aqui falando do algo a mais. Não estamos falando que somos especiais
porque cumprimos as nossas obrigações. Cumprimento de obrigação não nos dá especialidade nenhuma. Não é? E se faz sentido para algum de nós aqui conversarmos sobre procrastinação, como eu disse, talvez aqui ninguém seja procrastinador, não é? Se não faz sentido, eu peço desculpas. Mas é irônica essa fala, porque uma pesquisa da USP entre alunos dos cursos de graduação apontaram que 90% deles são procrastinadores. 90%. Isso tem algumas causas, né? Ontem, olha Emmanuel de novo, agora o tempo no capítulo 1. Ontem foste o que eras. Quer dizer, pouco importa. Quem eu era ontem? O que era? Não é o que é. Amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Bem é dever. Bem é dever. E o que nós somos é o que nós somos hoje. O ontem foi o que fomos, amanhã é o que seremos. E isso não tem muita influência e muito impacto no espírito imortal que nós somos. Ou que estamos neste momento. Nos importa o que somos, o que estamos fazendo. A que estamos nos dedicando. E em que tempo estamos nos dedicando. Nós temos 2 círculos de vida. Tá? Todos nós aqui. Nós temos a vida real, a vida vivida, que se relaciona àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, aquilo que nós cumprimos. Para alguns aqui a vida é trabalhar, estudar, cuidar de casa. Para outros a vida é curtir a aposentadoria, para outros é praticar esportes, cuidar da casa, cuidar de filhos, cuidar da esposa, cuidar do esposo. Nós temos vários estilos de vida, porque somos indivíduos e nessa característica de individualidade, cada qual aqui tem a sua rotina, seja a partir daquilo que gosta ou seja a partir daquilo que precisa. Nessa segunda classe, a maior parte de nós, não é? Mas cada um tem a sua vida vivida. Mas existe uma outra vida, que é a vida não vivida, que é a vida que nós sonhamos ter. Os projetos que nós rascunhamos, os propósitos que nós definimos, as metas que nós estabelecemos, mas que nunca tiramos do papel. É a vida que grita dentro de nós, a vida que, a partir da nossa consciência, diz para nós o tempo todo: se dedique a isso, faça isso, cumpra aquele projeto, inicia este trabalho, faça a diferença na vida daquela pessoa. Reorienta as questões da sua existência. Mas que apesar desse grito da consciência, que nos diz o tempo todo: faça, ou pare de fazer, nós não tiramos do planejamento. Portanto, passa a ser uma vida não vivida. Eu penso em participar da visitação a enfermos, mas nunca me arrumei para ir na visitação a enfermos. Eu penso em fazer um projeto lá na escola do meu bairro, mas nunca vai fazer. Eu penso em trabalhar na assistência às pessoas em situação de rua. Inclusive, eu sei fazer isso, que pode, de certa forma, ajudar, mas eu nunca faço.
Ah, eu penso em ser um orador espírita, mas eu nunca estudo. Ah, eu penso em ajudar na casa e ter uma tarefa, trabalhar com as crianças. Eu penso, eu planejo, mas nunca faço. Essa é a vida não vivida, que todos aqui temos, em maior ou menor intensidade. Tem gente com uma vida pequena não vivida, mas muitos de nós têm uma vida muito grande que não está sendo vivida. Qual é a nossa vida não vivida? Esse momento é de reflexão. O que eu sonho? Talvez eu sonho desde a infância, ou eu sonho desde a juventude, ou eu sonho desde o momento em que eu entendi o chamado do Cristo para a minha vida, ou eu sonho desde ontem. Mas o que eu tenho sonhado e que eu não tenho empenhado forças para tirar da esfera do sonho e trazer para a esfera da realidade? É uma reflexão importante fazermos. Porque não vai adiantar nada falar sobre procrastinação se nós não identificarmos aqui o que nós estamos procrastinando. Não apenas na esfera material da nossa vida cotidiana, mas também na esfera espiritual, daquelas tarefas destinadas ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento enquanto espírito imortal, enquanto seres imortais que somos. Qual é a nossa vida não vivida? A gente precisa entender que qualquer situação, qualquer objetivo, qualquer planejamento que nos faça crescer espiritualmente, ou até mesmo intelectualmente, moralmente, materialmente, qualquer situação que nos leve ao progresso demanda de nós um esforço. E se a gente ficar assim com essa carinha de desânimo diante do degrau que nos levará ao progresso, a gente não chega nele. Se eu quero ser melhor do que estou hoje, e se eu quero em alguma esfera da vida me sujeitar à lei do progresso e crescer, eu preciso me esforçar em tirar uma das pernas do chão, estabelecer um impulso. Isso requer força, isso requer empenho, isso requer esforço, isso requer inicialmente vontade. Lembra da questão 909 do Livro dos Espíritos? Pode um homem, por suas iniciativas, domar as suas más inclinações? E a resposta é sim. Como? Com pequenas atitudes. Mas o que falta? Vontade. Vontade é força motora. Vontade é o que nos impulsiona. Vontade é que nos faz agir. E falta de vontade é o que nos estagna. É o que nos deixa no pé da escada, sem subir o degrau, consequentemente, sem melhorar no nível que queremos, precisamos e vamos melhorar. Porque progresso é lei. Progresso é lei. O que eu posso fazer é atrasar essa subida, essa escalada. Posso perder uma encarnação inteira olhando para o degrau que está diante de mim. Posso perder a oportunidade de uma reencarnação inteira contemplando o topo da escada, sem, contudo, mover uma palha para dar o primeiro passo e subir nem que seja um degrau. E passo a existência inteira chorando, queixando que a vida ela é muito ingrata comigo. Ingrata como se ela reagisse a um impulso que nós não estamos dando, ou estamos dando. Mas na realidade nós somos frutos daquilo que fazemos. Não é?
Ninguém se eleva sem esforço. Emmanuel, no livro de respostas, capítulo 23. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade. Dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade. Ninguém se eleva. Ninguém chega onde precisa chegar, se não se esforçar. Ficar sentado, fazendo prece, orando aos céus, esperando a dádiva de sermos exaltados, de subirmos, né? Queremos que Deus nos pegue no colo e suba a escada com a gente. Ninguém se eleva sem o esforço máximo da vontade. Mas quais são as causas da procrastinação? Porque nós vimos aqui na introdução que ela é um problema sistêmico, ela é um problema grave, ela é um problema de raiz profunda. Porque nós não estamos falando que um ou dois de nós somos procrastinadores. Nós estamos falando que a maior parte de nós empurra com a barriga e deixa para amanhã o que deve ser feito hoje. A maior parte de nós. E problema sistêmico, problema grave, ele não tem uma causa superficial, ele tem causas graves. E a causa da procrastinação, ela está no próprio processo evolutivo nosso. E uma outra causa está ligado ao psicológico. Então nós temos duas fontes de causas. Uma ligada à nossa matéria evolutiva, e outra ligada às questões emocionais, questões de aprendizado. Nas questões evolutivas, o problema é um pouco complexo, porque está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Lá atrás, quando éramos muito mais instinto, e habitávamos as cavernas, o nosso hábito era gastar o mínimo de energia possível de ser gasto para guardar a energia para fugirmos dos nossos predadores. Então é por isso que chegávamos ao máximo da fome, para só então sairmos da caverna de proteção e irmos atrás da presa para matarmos a nossa fome. E aí então ficávamos com aquela energia até que ela se esgotasse. Não saímos para caçar, para armazenar. Não gastávamos energia cumprindo tarefas rotineiras. Ou seja, nós, lá no nosso subconsciente e na reminiscência de tudo que nós já fomos, de todo o caminho que nós fizemos, nós temos a memória de que nós não estamos acostumados a tarefas. Nós estamos acostumados a sobreviver. Mas nós já somos evoluídos e nós já estamos aí, né, em civilizações há 8.000 anos, que já estabelecemos as comunicações e já desenvolvemos a agricultura e já estabelecemos a sociedade. Já é muito tempo. Só que é muito tempo 6% de todo o tempo em que aqui nós estamos. O que nós estamos dizendo é que por 300.000 anos, nós estávamos habituados a apenas sobreviver, sem cumprir tarefa nenhuma. E apenas 8.000 anos, comparado com 300.000 é muito pouco, nós começamos a trazer aí as tarefas e os deveres da convivência em sociedade como rotina. Então nós ainda temos muito no instinto a questão da procrastinação. Porque a gente não gosta de tarefa. Quem aqui, enquanto criança, gostava das tarefinhas lá, colocadas pela mãe e pelo pai?
de lavar o banheiro, lavar a vasilha. Ninguém gosta de tarefa, ninguém gosta de dever de casa. Ninguém gosta de rotina, ninguém gosta de ter que repetir as coisas. Ninguém gosta de ter que fazer todo dia a mesma coisa, de ter que lavar, passar, cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gosto, eventualmente. Né? Quando a gente quer fazer alguma coisa ali com amigos e tal, você cozinha. Ninguém quer cozinhar todo dia, toda hora, 2 vezes por dia. Ninguém quer isso. Por quê? Porque o nosso instinto ainda grita que nós precisamos ficar quietinhos. E quando der fome, a gente sai, caça e come e volta para a caverna. Só que essa questão tem que ser superada. Por uma outra perspectiva, agora já são 8.000 anos. Não é? E a gente precisa entender que os nossos relacionamentos demandam de nós um empenho em tarefas e rotinas. Mas aí vem as questões psicológicas da procrastinação. Eu procrastino por questão de medo. Eu tenho medo de fazer, porque eu tenho medo de errar, porque eu tenho medo de ser reprovado, porque eu tenho medo que alguém, no final das contas, diga que eu não deveria ter feito ou que eu fiz mal. Eu tenho medo de fazer e fazer diferente do que o outro faz, fazer menos ou fazer mais feio. E esse medo vai limitando a nossa ação e nós vamos deixando de fazer por medo. Deixamos de fazer também por baixa autoestima. Porque a gente acha que se fizermos ou não, pouco importa, não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Quantos assim pensam? Né? Mas quem sou eu? Que diferença vai fazer se eu for ou se eu não for? Que diferença faz se eu fizer ou se eu não fizer? Que diferença eu faço no mundo? Que diferença eu faço na minha casa? E essa baixa autoestima vai também nos neutralizando nas ações. E nós vamos deixando de fazer o que precisa ser feito, pensando única e exclusivamente no outro, quando o pivô do dever somos nós mesmos. Eu preciso fazer por minha causa, porque trabalho é lei. Eu preciso fazer por minha causa, porque progresso é lei e eu preciso produzir, eu preciso construir. Às vezes não fazemos porque estamos tão habituados ao senso de recompensa que a gente questiona que recompensa eu vou ter. E se eu não vou ter recompensa, eu não faço. Quem vai me aplaudir no final? Quem vai me dar alguma coisa? Quando eu lavava vasilha, eu ganhava mesada. E agora? O que eu ganho? Então, nós condicionamos a recompensa ao nosso trabalho. Isso também limita a nossa ação. Ainda como fator psicológico, nós temos diversas questões relacionadas à nossa infância. A criação. Como que os nossos pais se relacionavam conosco na questão das tarefas, do que precisava ser feito, de como as coisas precisavam ser feitas. Existem também esses bloqueios e muitas crenças limitantes que se estabelecem a partir disso. Mas a procrastinação traz consequências. E ela traz consequências para o corpo e também traz consequências para o espírito. E para o corpo, que aqui nós chamamos de alma, por ser consequências para o espírito encarnado, nós temos algumas, entre elas, geração ou agravamento de ansiedade e depressão. Sabe por quê? Quem não paga a conta, dorme e acorda com boleto. O problema não deixa de existir porque você não cumpriu, porque você não fez. O dever só se exaure com cumprimento. E isso, então, a falta do cumprimento do dever vai gerando em mim uma ansiedade. Nossa, tem tanta coisa para fazer.
não é? Amanhã eu faço. É assim que Emmanuel começa o texto. O preguiçoso diz: amanhã eu farei. Nossa, mas eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho, né, a disposição. Amanhã, deixa para amanhã. E eu vou criando fugas emocionais. Eu vou criando desculpas. Gera estresse, porque aí vai se aproximando o limite do tempo, né, do que precisa ser feito. E às vezes, assim, a gente sofre tão de graça, às vezes, né, tão sem precisar sofrer, que a gente deixa de fazer e fica se consumindo o mês inteiro porque não fez, vai lá e faz em meia hora. Já pararam para perceber isso? Por que eu sofri um mês, gente? Era só dedicar meia hora e fazer. Olha o mal que eu trouxe para dentro de mim. Olha quanta energia deletéria, olha quanta energia ruim eu acumulei. Olha o quanto que isso aguçou, agravou o meu problema de ansiedade ou de depressão. Olha o quanto de amargura que isso me provocou, e era só meia hora. Eu tenho um caso pessoal que eu tenho vergonha de contar. Eu fiz a faculdade de Direito e eu fiquei devendo o TCC, porque em 5 anos eu não consegui fazer. E eu fiquei devendo, não peguei o diploma no final da faculdade por causa do TCC. Eu não reprovei nenhuma matéria, eu não peguei prova especial em nenhuma matéria. Mas eu não fiz o TCC. Aí eu falei, semestre que vem eu faço. O semestre começou, faltavam 2 meses para o semestre acabar. Eu peguei o TCC para fazer e fiz em 20 dias. Fez sentido? Eram 20 dias. Quanto tempo eu me consumi? Quanto tempo eu fiquei sofrendo? Nossa, eu não vou pegar o diploma no final do ano porque eu não entreguei o TCC. Quanto que isso me consumiu? E foram 20 dias. Procrastinação. Gera estresse. Aí você vai ficando estressado, né? Aí o semestre vai acabando. Aí vira uma bomba dentro de você, né? Olha, mais um semestre, você não vai fazer mais, não. Nos cria problemas nas diversas relações sociais, tá? Família, trabalho, nos grupos que convivemos. Nós irritamos as pessoas que precisam do nosso trabalho e a gente não entrega, não é? A gente irrita as pessoas dentro da nossa casa, porque também a gente não cumpre a nossa parte na tarefa. A gente irrita as pessoas dentro do grupo, porque todo mundo cumpre ali a responsabilidade, mas o projeto não é entregue por causa da minha responsabilidade que eu procrastinei. E isso gera, então, problemas nos convívios. A procrastinação nos gera perdas de diversas ordens. Na escola, reprovações, não pega o diploma, trabalho e na família. Nos gera sentimento de culpa. E nós vamos nos consumindo no sentimento de culpa por não termos cumprido o dever. Por fim, nos gera angústia. E nós vamos ficando angustiados com aquele sentimento de obrigação não cumprida. Gente, tem coisa mais agradável do que o sentimento de ação cumprida? Não é? Quando você termina e fala, nossa, acabei. Parecia ser tão complexo, mas foi tão fácil. E agora está feito. Compreendamos, nos diz Emmanuel em Passos da Vida, compreendamos assim que, prestem bem atenção em todos os atributos que ele está dando aqui, que estão relacionados ao que nós vivemos hoje. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo,
delinquência ou enfermidades, aqui das diversas ordens, podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, ou seja, elas são efeitos de uma causa que é a falta de fazer, que é a falta do trabalho, que é a ociosidade, que intoxica a mente e arruina a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertarmos da inércia será sempre trabalhar. Então qual que é a receita? Trabalhar. Qual que é o primeiro passo para nos libertarmos do não fazer? Fazer. Trabalhar. Trabalho. Aí nos lembramos de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Porque ele vinha de uma experiência um tanto quanto dolorosa, do ponto de vista de humanidades. Ele havia assassinado o seu cunhado Estevão. Ele havia perdido a sua noiva Abigail. Ele estava empenhado em perseguir os cristãos da época. Ele tinha sangue nas mãos. E quando ele encontra-se com Jesus no caminho de Damasco, e a luz do Cristo, aquele magnetismo irradiante, cega os seus olhos físicos, e ele toma consciência de quem era Cristo, e quem toma consciência sabe que está errado. Quem toma consciência sabe do que fez e não devia ter feito. Quem toma consciência sabe de todas as coisas, de todos os equívocos, de todas as coisas ruins que fez. Naquele momento, Saulo visita o seu passado recente e vê tudo de errado que ele fez contra o Cristo e contra os cristãos. Muitos de nós nos demoraríamos em remorso, em pedido de perdão, em arrependimento profundo, no sentido de nos mantermos imóveis, compungidos, angustiados, porque tomamos consciência de todo o mal que nós fizemos. E Saulo, o que ele fez diante dessa tomada de consciência? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Saulo, tremendo e atônito, disse o quê? Senhor, me perdoe, eu matei Estevão. Senhor, estou angustiado porque eu te fiz tanto mal. Eu persegui tanto. Foi isso que ele fez? Senhor, me dá trabalho. Porque é o trabalho que vai me tirar essa culpa. É o trabalho que vai me tirar essa angústia. É o trabalho que vai me tirar o remorso. É o trabalho que vai me tirar da condição de sofrimento em que eu estou, em função de tudo que fiz, e vai me colocar no centro da sua vontade. O que queres que eu faça? Trabalho. Atraso na evolução em função do trabalho adiado e das oportunidades perdidas, nos diz Emmanuel. São consequências para o espírito imortal. Atraso na evolução em função do trabalho adiado e das oportunidades perdidas. Nós falamos da consequência para o corpo físico. Agora falamos da consequência para o espírito imortal. Quais são as consequências da procrastinação para nós enquanto seres imortais? Atraso na evolução. Atraso. Porque evolução é lei. Nós vamos evoluir. Mas a marcha do tempo é uma definição feita a partir das minhas atitudes. Nada pode impedir a marcha do progresso, pois é lei. Mas nós estamos falando
de uma relação deste progresso com o tempo. E se tem uma única coisa que é irremediavelmente perdido, é o tempo. A única coisa que a gente perde de fato, assim, nos caracteres não físicos, né? É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quer dizer, nós ainda não chegamos aqui, né? Não tomamos consciência. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. É o que diz Emmanuel. A cada dia basta o seu bem, não é? A cada dia basta o seu mal, é o que está na Bíblia, ou seja, para de se preocupar com as coisas futuras, mas a cada dia basta o seu bem, ou seja, comece a fazer as coisas boas. Comece a construir. Comece a fazer diferença. Se não for para a humanidade inteira, faça diferença para a sua família, para a sua casa, faça diferença para você mesmo, mas faça diferença. Diz o preguiçoso, Emmanuel nos trazendo, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã eu vou ter forças. Assevera o delinquente, amanhã eu mudo de vida. Amanhã eu me regenero. E a gente vai dando essas desculpas. E parece que isso cria em nós um sentimento de alívio, não é? Quando a gente diz que amanhã vai fazer, a gente se sente aliviado. Amanhã eu faço. Nós estamos burlando o nosso psicológico. Gente, isso é auto-engano. Nós estamos nos ludibriando, não é? Eu digo para a minha consciência que amanhã eu faço, está tudo bem, a minha consciência descansa, não, amanhã ele vai fazer. Aí chega amanhã, a verbalização é uma das inúmeras fugas da realidade que encontramos, ou seja, falar que amanhã nós vamos fazer é só mais uma fuga. É só mais uma fuga. Existem outras. Tem gente que vai procrastinando, vai sentindo esse sentimento de impotência, não é? de angústia, de autopunição, vai se culpando. E aí precisa fugir para algum lugar. E para onde que a gente foge? A gente foge para falar que amanhã vai fazer. A gente foge substituindo e fazendo outras atividades. O ser humano é tão interessante que se eu tiver a obrigação de lavar as vasilhas, e eu não quero lavar as vasilhas, eu crio outra atividade para ficar de bem com a minha consciência. Aí eu vou passar roupa. Não é? E quando você tem a obrigação de passar roupa, o que você faz? Lava a vasilha. A gente não gosta de ter o que fazer. É fuga. Substituam outras atividades por outras atividades que não estejam na pauta. A Lília falou de Netflix. Netflix é fuga? Prazer imediato. Eu busco fugir em prazeres imediatos. Aí eu tenho que fazer aquilo. Aí eu vou para a comida. Aí vai piorando o problema de saúde, né? Porque geralmente come mal. Porque se é fuga, eu quero que a comida me dê prazer. E o que dá prazer geralmente é gordura e açúcar. Não é? Sexo. Entretenimentos diversos. Viagens. Netflix. Reels. Né? TikTok. Fugas. Mas não está cheio de coisa para fazer? Tá, mas eu preciso fugir dessas coisas. É só mais um pouquinho. Só mais um. Só mais uma hora. Né? São fugas.
Eu me refugio em bodes expiatórios, eu coloco a culpa em alguém, não é? Mas também minha mãe não me criou fazendo as coisas, por isso que eu não faço, né? Bota a culpa na mãe. Mas criado do jeito que eu fui, claro que eu não tinha, né, essa disposição para fazer. A gente dá desculpa. Mas é porque também, né, eu estou cansado, hoje eu trabalhei, não é? Tá difícil também, é muita coisa, né? E é só eu sozinho, e só eu sozinho é ótimo, né? Porque eu acho que todo mundo fala. Só eu sozinho para lavar o carro, né? Só eu sozinho para arrumar comida, só eu sozinho para arrumar essa casa. E a gente vai, então, dando essas desculpas. Para quê, gente? Para fazer as pazes com a nossa consciência. Mas continua errado do mesmo jeito. E fica o dever por fazer. Vitimismo, tadinho de mim, é porque eu sou tão doente, né? Eu tenho tanto. E a gente vai, então, se vitimando. Vitimismo é fuga. Fuga. Mas eu também não tenho dinheiro para isso. Mas também não tem recurso. Não tem carro, Não tem carro. Como é que eu vou fazer isso, gente? Não tem carro. Não é? A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000, diz Emmanuel. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que procrastinar pode ser mais grave do que a gente imagina. Porque quando a gente procrastina e deixa para amanhã, a gente não sabe como vai ser o amanhã. Não é? E se a tarefa é essencial, e amanhã a gente acorda com virose, e não consegue cumprir a tarefa, estou dando um exemplo bem simples, né? Mas é isso que ele está dizendo, a gente não consegue prever as consequências da procrastinação que nós estamos dedicados a ela. Porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Não fiz hoje, deixei para amanhã, e a partir de amanhã eu estou sobre o leito de um hospital por 45 dias. São os riscos da procrastinação. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço. É isso que nós lemos, né? E ele fala assim: alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Lei de semeadura. Causa e efeito. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas eu não estou tendo retribuição nenhuma na vida. Está obrando quanto? Está fazendo o quê? Está produzindo em que intensidade? Está multiplicando os talentos? Em qual proporção? Ou está escondendo o talento? É parábola. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quem fica olhando para a escada não subirá. Quem fica olhando para o dever não cumprirá. Quem fica só planejando não executará. Quem fica apreciando a vida não vivida e não emprega esforço em agir, não viverá. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Aqui ele está falando que o efeito da nossa procrastinação ele se dá em dois mundos. No físico e no extrafísico. Nos olhos e em torno do coração. E vai nos surpreender. A questão é aqui a nossa surpresa será positiva ou negativa? Nossa, eu não sabia que eu tinha feito tanto nessa existência. Oh meu Deus, passou a existência inteira e eu não fiz nada? Qual é ou qual será a nossa surpresa? Estamos em tempo de construir a surpresa positiva.
Guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida, acabou. O tempo que ficou parado na estrada evolutiva, esse já era. Ah, mas eu não... vai ter outra oportunidade, vai reencarnar, misericórdia divina. Mas o tempo que perdeu, já foi. Cuida, pois, de fazer sem delonga, sem demora, quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade. Nós não estamos falando aqui que a procrastinação, ela afeta só o outro. Não, ela afeta a mim. E o trabalho, ele não beneficia o outro, ele beneficia a mim. Então é pela tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Ou seja, a felicidade futura é para quem construiu e fez alguma coisa em prol do progresso moral e intelectual. Hoje. Quem está fazendo hoje. Lembra-te de que tudo nas horas de hoje decorre das criações do dia de ontem, tanto quanto a nossa conduta presente traçar-nos-á o amanhã infalível. E eu vou sugerir para vocês em casa, tem na internet, para não ter desculpa, a leitura do item 39 da Religião dos Espíritos. É de Emmanuel também. Aqui ele fez um texto chamando Amanhã. Né? E lá também. E ele traz uma abordagem bem interessante. Tá? Muito próximo disso tudo que a gente está conversando. Mas é interessante, habitualmente relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Exatamente. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. Recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Aqui, nessa reticências aqui, tem um longo texto que eu recortei. Façam a leitura. É o item 39 da Religião dos Espíritos. E a gente termina com essas palavras de Pastorino. Hoje é a tua melhor oportunidade. Não te angusties pelo passado e nem te inquietes pelo futuro. A colheita é sempre uma consequência natural da semeadura. Pensa na transitoriedade da vida física e não desperdices os minutos. Ele nem está falando dos dias. Não desperdice os minutos. Que nós possamos compreender que o dever é para ser cumprido. A contento, mas também em tempo. A tempo e a contento. Da forma que tem que ser, mas no tempo que tem que ser. E o tempo é amanhã? Hoje.